Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Antropohistória e Colonialismo. Eu sou Vitor Collins, antropólogo, e nós vamos fazer a segunda rodada do curso Galileia e a Revolta Judaica, Império Romano, Nazarenos e Judeus, a guerra que conformou a Era de Peixes, com novas lives e E claro, o mais importante, numa abordagem do assunto que ainda não te contaram. Por isso, convido a todos a ficar conosco até o fim do curso. Vocês vão poder experienciar esse trabalho num tema que é comum, mas com informação, abordagem e perspectiva totalmente diferente do que vocês já receberam. Então é, tem muita novidade aí. E, bom, e não esqueçam, claro, de curtir, compartilhar com os amigos, divulgar e subscrever ao canal. Nossa live de hoje chama Astrologia e Imperialismo no Conturbado Mês de Peixes. Tá? Roma invade territórios alheios, no caso a Galileia, e pressiona por vários meios na sua agenda imperialista. Impôs a taxação de terras por cobrança de impostos, intenciona controlar locais estratégicos, como o Mar da Galileia, com presença militar, como também controla e destrói os registros históricos. A literatura esotérica, no saque do Templo de Jerusalém, e reescreve toda a história ao seu interesse. Né? Então nós vamos olhar que o imperialismo romano ele funciona em vários níveis simultâneos. Então a tomada do território, taxação por impostos e uma tomada de áreas estratégicas. Tá? Por quê? Porque no Mar da Galileia tinham vários templos ou sinagogas judaicas, como esses que vocês veem no slide, e no interior desses templos tinham mazarotes ou zodíacos como mosaicos da mais alta beleza e importância para a história, é, tanto da guerra na Galileia como na história antes da tomada de poder do cristianismo, através da cultura judaica. Tá? E, e também o imperialismo romano sempre contou com a, a sua elite pensante, né? Com o trabalho de inteligência. Isso é, nós já abordamos em outra live a invenção do apóstolo São Paulo pela elite dos Flavianos e nós estamos lidando com uma figura central na Guerra da Galileia e na invenção do cristianismo, que é o Saulo Joséfo. Né? Então, claro, essa é uma abordagem através do trabalho do Ralph Ellis, né? E a gente já considera Saulo Joséfo e São Paulo como uma e mesma figura. Né? E o Saulo Joséfo
era, foi um filósofo judaico como cidadão romano, tá? Tal como está nas escrituras em São Paulo. Tá? Quer dizer, toda aquela informação é útil e válida, só que nós estamos interpretando numa outra perspectiva. Tá? Então, trata-se de um filósofo judaico e cidadão romano com todo um conhecimento grego, egípcio, gnóstico, dessa tradição de Alexandria, da Septuaginta, e, e Saulo conspirou durante muito tempo, ainda a serviço dos judeus em Jerusalém, com a elite romana, enquanto ele estava perseguindo os adeptos da astrologia, né, como nós vamos ver em breve. E, e também foi chefe de polícia no território da Galileia. Né? Então, toda essa riqueza literária e filosófica, né? E mesmo ele é considerado o principal historiador judaico. Então, é importante, através do trabalho do Ralph Ellis, que descobriu, né, que Saulo, José e São Paulo são uma e mesma figura. Com isso em mente, é muito importante olhar os trabalhos do Joséfo, né, como, enfim, como decisivo em relação à história do Ocidente na formação do cristianismo. Quando o cristianismo tomou o poder na Guerra da Galileia, e considerando também que o cristianismo romano, tá? Então nós estamos falando da religião corporativa, tá? Não dos mistérios esotéricos, das catacumbas, essênios, nada disso. A gente está falando da religião corporativa, que é um estágio adiante do mesmo Império Romano, que aliás jamais desapareceu, tá? Então o Império Romano continua vivo, né? E influente, basta vocês olharem para a simbologia do Império Norte-Americano, da Casa Branca, e mesmo as palavras do vocabulário comum, tá? A gente já olhou isso em lives anteriores, tá? Então ele segue aí, e então as elites romanas que inventaram o cristianismo e toda a teologia cristã contaram com um profundo conhecimento da filosofia, é, da filosofia e o esotérico judaico gnóstico através do Saulo José, tá? Que se tornou São Paulo. Lembrando também que um dos eventos que assim, completou a ocupação romana na Judéia, definiu a guerra, foi a tomada do Templo de Jerusalém pelo Tito. Tá? Então eles saquearam muitas riquezas, né? Incluindo toda a, perdão, incluindo toda a riqueza literária e teológica, tá? Perdão, pessoal. Tá? Então essa literatura caiu nas mãos das elites romanas através do Saulo Joséfo, tá? E, e entre vários outros saques que a gente já vai olhar, tá?
Bom, então Roma se depara com o principal inimigo, que é o messianismo judaico, que poderia indicar uma outra direção da cultura no mês de peixes em relação aos mistérios, tá? Ou seja, não em relação ao corporativismo e ao controle, tá? Mas aos mistérios, tá? Então, os mistérios seriam a consciência crística e o casamento sagrado, ou Santo Graal, tá? E como também esse messianismo judaico poderia desmontar e demolir o imperialismo invasor, tanto no corporativismo e policiamento religioso, tá? Que estava pegando muito intenso na Guerra da Galileia. O próprio Saulo Josefo foi chefe de polícia, tá? Então, muitas prisões de adeptos dos cultos astrológicos, muitos ataques em templos e sinagogas de brigadas militares. A própria elite judaica estava dividida, né? Uma parte a serviço do Império Romano com o rei Herodes, por exemplo. Então tem uma diferença aí entre o status quo judaico dos rabinos e os fariseus, tá? Para a cultura messiânica judaica, que inclui os nazarenos, tá? Porque parte dessa elite judaica estava a serviço dos romanos. E é exatamente aí onde o Saulo Joséfo, que foi formado rabino e trabalhou para os fariseus, estava conspirando com as elites romanas, tá? E praticando esse policiamento religioso, tá? Então, é, religioso como uma corporação, tá? Bom, então retomando, né? O messianismo judaico poderia ter desmontado e demolido o imperialismo invasor, tanto no corporativismo e policiamento religioso, como no campo aristocrático dos poderosos reinos diante de tiranos como Herodes, por exemplo, tais como o reino de Petra, Síria, Armênia, Edessa e Pártia. Tá? Esses reinos ocupavam a Galileia, do Mar da Galileia até o rio Eufrates, por assim, incontáveis gerações, tá? Anterior à guerra e à invasão romana, né? E naturalmente eles eram senhores das terras, tá? E tinham as suas culturas independentes, tanto da elite judaica corporativa, do sinédrio, dos rabinos e tudo mais, né? Como do Império Romano, tá? Então a gente vai ver aí que o messianismo judaico era uma realidade muito, muito intensa e profunda no contexto da Guerra da Galileia, tá? E estava vinculado a essa cultura judaica que não tinha amarras com a agenda romana, tá? Incluindo, claro, a ordem nazarena e o culto de João Batista, tá? Então nós vamos entrar isso em breve, tá? Bom, então, para olhar com clareza a Guerra na Galileia, que é a inauguração do mês de peixes, tá? A gente fala mês, a gente está considerando o cada mês, ou seja, cada era de 2000 e tantos anos, dentro do grande ano do zodíaco, tá? E então a guerra se passou logo na inauguração do mês de peixes,
E claro, uma das razões da guerra era a definição de qual cultura iria liderar a civilização durante a Era de Peixes, né? Para a gente olhar com clareza esse momento da entrada do mês de Peixes, a gente vai recuar na transição do mês de Touro para Áries, no Egito, tá? Ou na realidade seria na terra de Cam, tá? Então, o Egito é um termo grego que tem a ver com as forças abrâmicas, da 15ª dinastia até Júlio César e Augusto, né? Então, anterior a isso, o nome daquela civilização do Nilo é Cam, ou Cam, K-A-M, que traduz como preto, tá? E claro, preto tá, assim como a Madonna negra, tá? Tá relacionado à fertilidade do solo, no solo do Nilo, de cor escura, né? E profundamente fértil, tá? Ou o céu noturno também, tá? Então daí vem o significado de Cam, né? E da onde deriva a alquimia, química e por aí vai. Então, a dramática transição do mês de Touro para Áries traz a presença do controle sobre populações como a combinação de conhecimento astrológico e imperialismo cultural. Então, aí a gente está considerando a invasão do Vale do Nilo pelas forças abrâmicas, né, no mês de Áries, já que Abram não é um indivíduo histórico, tá? Isso é parte da decepção romana, né? É um termo que traduz como pai Ares, tá? Então, nós vamos cobrir esse assunto em, em profundidade, tá? Com isso, a relação entre astrologia e harmonia coletiva com a natureza, ainda presente no mês de Touro, passa a ser ameaçada, tá? Já com a transição para o imperialismo que vai se intensificando, onde há uma radical mudança em relação ao conceito de justiça, tá? Então, no mês de Touro, a gente tem o culto a Maat, né, ou a Hathor, entre os Neteru, que são as deidades mágicas de Kem, tá? E ali, com Maat, nós estamos olhando para o arquétipo de Libra, da balança, né? Onde o equilíbrio, como a virtude central, apontava para a liberdade no pós-morte, né? Ou seja, a passagem da Terra para os campos diamante, né? Através da balança de Maat. E aí, com essa transição no mês de Ares e o imperialismo se impondo, o conceito de justiça vai transitar do equilíbrio para uma situação onde são colocadas restrições, ou seja, é um julgamento diante de restrições e punições, onde há demanda por obediência às autoridades, tá? Que são a casta dos sacerdotes solares, conhecido como juditas, né? Então, os juditas são a elite dos ancestrais israelitas, né? Conhecido na historiografia como os Hyksos, faraós Hyksos, que invadiram o Vale do Nilo por volta da 15ª dinastia, tá? E eles trazem essa cultura de punições e restrições, tá?
onde o conceito de justiça se alterna entre o equilíbrio com Ma'at, tá? Transitando para uma justiça baseada em punição e demanda por obediência, tá? As autoridades. E outro aspecto muito importante aí dessa cultura abrâmica, que está no grande livro do Freud, Moisés e o Monoteísmo, é quando a sexualidade vai, vai ser submetida a restrições. Ou seja, ela vai ser submetida às autoridades dos sacerdotes solares juditas. Tá? Então vai haver um controle sobre a sexualidade. Né? E, bom, e também vai haver o emprego de conhecimento avançado, astrologia, numa espécie de autoridade marcial. Tá? Então os Hyksos trazem uma, um, uma lei marcial para o Vale do Nilo, né? Demandando obediência. Tá? Essa cultura onde os sacerdotes solares se impõem como autoridade demanda restrição à sexualidade. Tá? E, e ao lado do termo abrâmico, nós temos o conceito de pastores, tá? Que nada tem a ver com a propaganda romana. Tá? Então, nós ouvimos que Abraão foi um pastor que migrou de Ur, na Caldeia, até a Palestina. Tá? Então, claro, isso aí é uma decepção, né? Tipicamente latina, e na realidade é uma linguagem em código que traduz como a, as forças abrâmicas do mês de Ares, ou seja, os Hyksos, que se tornaram faraós a partir da 15ª dinastia, eram reis astrólogos. Tá? É isso que Pastor traduz, rei astrólogo. Ou seja, é um momento na história da civilização de Cam, né, que vai se tornar Egito, o Egito Imperial, onde a astrologia passa a funcionar como um conhecimento avançado em relação a uma cultura marcial. Tá? Vai servir ao imperialismo. Porque, claro, a astrologia é uma das ciências mais antigas na Terra e toda a civilização de Cam, nos meses anteriores, então Touro, eu posso estar errado na sequência, mas Touro, Gêmeos, Câncer, em relação às eras, tá? Leão e Virgem são meses onde, claro, onde a astrologia é a ciência central e inclusive, uma das interpretações da esfinge, né, é justamente o ano astrológico, tá? Com essa é uma interpretação, tá? Ela pode estar errada, mas faz sentido, né? Então, a entrada do ano é simbolizado pela cabeça por Virgem, tá? Pela cabeça da esfinge, completando o ano em Leão com o corpo do leão, tá? Então, claro, a astrologia tá presente aí ah, desde sempre, mas é no mês de Áries, com a invasão caucasiana dos Hyksos, né, que migraram de fato da Suméria, de Ur, Suméria Caldeia, né, invadiram o Vale do Nilo, se impuseram num imperialismo como reis astrólogos.
ou pastores, tá? E são considerados os ancestrais israelitas, tá? Então, essa é uma interpretação da, da, vamos dizer assim, da pesquisa da cultura alternativa, né? Ela é diferente, se opõe ao senso comum e toda a propaganda do senso comum, tá? Como ela tem sido sustentada por, por várias mentes de grande influência, tá? Então, enfim, Freud, Velikovsky, o próprio Ralph Ellis e vários outros autores, o Saulo Josefo, né, que é o historiador central do judaísmo, né, colocam os ancestrais israelitas como os invasores hyksos. E a própria palavra Habiru, uma das que de onde deriva hebreu, tá, traduz como invasores, aqueles que cruzaram a fronteira, assim, né, numa invasão mesmo, tá? E tomaram o poder pela força militar, tá? Aí, claro, né? Toda aquela história, mas a propaganda, né? Mas os israelitas foram oprimidos, né? O povo escolhido, né? É, foram vítimas de escravidão diante do faraó malvado. Bom, já é tempo de dizer que tudo isso não passa de propaganda, tá? A abordagem alternativa vai sugerir o contrário. Não, eles eram as forças dominantes, tá? Eles eram poderosos, eram reis astrólogos, tinham conhecimento avançado de astrologia, tecnologia avançada, carruagem com cavalos trazido do Cáucaso, né? Armamento avançado para a época, tá? E se tornaram a força dominante, né? Se instalaram na cidade de Avares, né? Que alguns autores vão considerar como Zion, como Sião, tá? Bom, então a casta dos sacerdotes solares, chamados juditas, sendo a elite dos ancestrais israelitas, se comporta como o embrião do que se tornaria o sistema religioso, econômico e corporativo, instalado nas cidades de Avares, Zion, Heliópolis e Tanis, ou Zoan, né? Esses centros formaram as ordens maçônicas ocultas, que são os ancestrais das modernas sociedades secretas por detrás do colonialismo e imperialismo atual. Tá? Então, isso é muito importante e esse entendimento requer ser versado nos símbolos e nos termos que o imperialismo atual informa a todos. Tá? Inclusive considerando capitais, né, como Brasília ou Washington DC, toda essa cultura maçônica e corporativa atual, dentro do imperialismo liderado por Roma, tá, o Holy See, né, essas navegações com Colombo e tudo mais, tem seus ancestrais no Egito Imperial. Tá? E mesmo a coroa britânica vai dizer que eles são juditas, né? Não judaicos, tá? Juditas, que são essas elites, essas elites abrâmicas, tá? Aí, um ponto que eu preciso considerar que é o seguinte, né? A gente está dizendo que os ancestrais israelitas foram a força dominante no Egito, né?
Então, eles eram poderosos e avançados, e sim, tinha opressão com tudo isso, né? E não, é, e não essa propaganda de opressão e escravidão debaixo dos faraós, tá? Quer dizer, isso não tem crédito, tá? Ao lado disso, precisa ser dito que tem uma outra variação da cultura judaica, tá? Que não tem nada a ver com imperialismo e esse status quo, essas elites abrâmicas, que é justamente a, a cultura judaica baseada no Mazarot, tá? Ou o zodíaco, como vocês podem ver aí no slide, tá? Ou seja, essa é uma cultura baseada nos mistérios, né? Nos mistérios esotéricos, no Mazarot, no zodíaco, tá? E o expoente mais poderoso dessa cultura é a Ordem Nazarena, tá? Então tem uma diferença radical aí entre a cultura judaica baseada nas elites abrâmicas, tá? Nos israelitas Hyksos, tá? Que foram a força dominante no Egito e trouxeram essa cultura das cidades fortificadas, o culto a Sete, tá? Que é El Shaddai, tá? Em relação à cultura judaica baseada na astrologia e no Mazarot, tá? E nos mistérios esotéricos, não no imperialismo. Claro, a astrologia também está ao lado do imperialismo e está até hoje, tá? Então, essa diferença é muito importante colocar aí, tá? E também, assim, deixar de lado toda a propaganda, né? Enfim, do senso comum em relação à escravidão no Egito e tudo isso aí, tá? Com o tempo, a gente vai aprofundar isso. Possivelmente vamos abordar os êxodos do Egito e explicar por que isso tudo não passa de propaganda e quais são as causas do êxodo, né? das, das, ah, das cidades egípcias, sobre o domínio judita e levita, tá? Ou levítico. Tá? Os cultos a Set e Aton vão ser a base do monoteísmo, tá? Que é definido como um culto central. No caso, seria o Aton, ou Yahweh, ou Zeus, né? Que demanda obediência ao lado de vários outros. Tá? Então, ao lado desse culto central, que demanda obediência, eu trago a, a perspectiva gnóstica, tá? Que fala do Yaldabaoth, né? O demiurgo. Tá? Então, assim, eu considero que esse culto central que demanda obediência, como eu citei, né? Aton, Yahweh, Zeus, tá? Agora em latim chama Deus, é o mesmo termo para o grego Zeus, tá? E o Yaldabaoth dos gnósticos são todos termos diferentes para o demiurgo, tá? Então é o mesmo culto, tá? E claro, ao lado de vários outros, tá? Então, na verdade, o monoteísmo seria um enoteísmo, tá? Enoteísmo traduz como um culto central, né? Que demanda obediência, tá? Mas que anda ao lado de vários outros, tá? Então não é nem politeísmo e nem monoteísmo, é enoteísmo, tá? E isso vale tanto para a cultura judaica corporativa, tá? Que é, enfim,
dessas elites rabínicas e o sinédrio, etc., tá? Como para o cristianismo corporativo, tá? Que acabou dominando na história do Ocidente, tá? Ou seja, nós fomos enganados também em relação ao monoteísmo, né? Sim, é um culto central, porém ao lado de vários outros, tá? E o fato desse culto ser central não não quer dizer que ele se opõe ao paganismo daqueles todos aqueles deuses, enfim, toda essa propaganda ridícula que nos foi contada tentando justificar o monoteísmo, tá? Esse é um outro conceito imperialista furado de paganismo, né? Não tem nada a ver com o que nos foi dito, tá? Então, basicamente, completando, né? Então, o monoteísmo é um culto central, né? Ao lado de vários outros e que demanda obediência absoluta. Por isso, ele precisa de um juízo punitivo. Tá? Então, justiça no monoteísmo tem a ver com tribunais, julgamento e punição. Enquanto a justiça nas culturas alquimistas e mágicas tem a ver com equilíbrio. Tá? Então, essa é uma diferença central aí. Tá? Bom, completando essa live, né, eu falei que o- os cultos mais antigos do monoteísmo são ao Aton e o Set egípcio. Tá? O Set vem com as forças abrâmicas, os Hyksos israelitas, tá? Seria o El Shaddai, e o Aton é um culto solar que emergiu do próprio Egito já com a presença israelita, a partir da 15ª dinastia. E aí eles vão se fundir no monoteísmo, tá? E, e da onde deriva a cultura judita e levita. Tá? Então, eu já comentei, né, que uma das variações do Aton seria o culto a Zeus, tá? Mesmo porque eles andam lado a lado, já que encontraram a arte minoica da cultura do rei Minos, de Creta, na cidade de Avares, que é a cidade dos israelitas, assim, dos tempos de invasão do Vale do Nilo. Na 15ª dinastia, encontraram arte dos minoanos, tá? Que é aquele povo que pintava a pele de vermelho e tudo mais. Tá? Ou seja, eles trouxeram de Creta o culto a Zeus, tá? Na cidade de Creta para Avares, tá? E, portanto, nesse monoteísmo dos tempos do Egito Imperial, com o culto do Aton e do Set, né? Nós já temos aí o culto a Zeus também presente. Tá? Então, por que isso é importante? Porque a gente deu um giro aí né, uma olhada no mês, na transição do mês de Touro para Áries, quando as forças abrâmicas tomam o poder, tá? Porque aí a gente pode mover para o mês de Peixes, tá? E se deparar com a vitória, vamos dizer, né, a tomada de poder romana na Galileia, vai impor e consagrar, vamos dizer assim, mais uma vez o culto ao demiurgo, né? Que é o Zeus grego ou o Júpiter capitolino romano, tá? Então tem um elo aí entre esse culto a Júpiter, tá?
e o sistema religioso econômico se formando no Egito Imperial, tá? Nos tempos do culto de Set e Aton, ou da cultura judita e levítica. Tá? Então, na verdade, são a mesma cultura em fases diferentes. Né? Por quê? Né? Então, esse sistema econômico se forma dentro da caça dos sacerdotes solares, que vão apontar o leão de Judá, o faraó, né? Na cultura judita. Né? E esse padrão vai se manter e vai aparecer com a tomada de poder de Roma na Galileia, tá? Já que o sistema econômico, tá, chamado capitalismo ou sistema monetário nada mais é do que o culto a Júpiter Capitolino e a Juno Moneta. Então, Capitolino e moneta, capitalismo e monetário, tá? Ou seja, o sistema religioso e econômico, tá? Ou financeiro, que tem origem no Egito Imperial, com a força com a, com a invasão das forças abrâmicas, tá? Ele vai se manter e vai se impor em definitivo com a tomada do poder de Roma na Galiléia, depois, após a revolta judaica. Muito obrigado, tá? E fiquem conosco no curso, né? Nós vamos ter muitas lives. Não esqueçam de subscrever e, e dar o seu like, tá? Muito obrigado.